Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Você está ouvindo o Pão Diário. Hoje é dia 27 de março. A leitura de hoje é Êxodo 38, João 17, Provérbios 14 e Filipenses 1. Êxodo. Êxodo, capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice e bordador em azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino.
Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. João. Capítulo 17. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim,
e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações.
O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate, que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela.
Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau.